Fala galerinha, tudo bom com vocês? Quem tá falando aqui é Thiago Andrade e hoje nós vamos falar sobre geometria e polaridade, tá? Primeira coisa que eu queria dizer para vocês, gente, é que esses dois assuntos, eles não são um único assunto. São dois diferentes, são dois assuntos até um pouco grandes, geometria um pouco grande, mas eu vou resumir aqui para vocês, até porque um assunto ele depende do outro, tá? Para que eu possa entender a polaridade, eu preciso entender a geometria primeiro, tá certo? Então, pessoal, vamos devagarzinho que a gente consegue entender. Um detalhe muito importante, para que eu possa entender também geometria e polaridade, eu preciso entender estrutura de Lewis. Então, se você não sabe estrutura de Lewis, não sabe compostos covalentes, volta a um slide, volta a uma aula que você vai aprender sobre estrutura de Lewis aqui mesmo no meu canal, tá bom? Então, vamos começar com geometria e polaridade. Pessoal, primeira coisa, ambos são para ligações covalentes, tá certo? Porque, por exemplo, a polaridade mesmo, todo composto iônico é polar, já que eles formam íons. Então, eu não preciso entender a polaridade para composto iônico, mas para covalente sim. E a geometria também funciona com ligações covalentes, tá bom? Então, vamos lá. Porque tem uma discussão na química que fala que o composto iônico ele não é um composto, e sim o íon fórmula. Íon fórmula, a junção de dois íons formando uma fórmula, então não é um composto, mas não vai analisar a sua geometria, tá certo? Então, vamos começar aqui. O que é a geometria molecular? O nome já está dizendo, ó, toda vez que eu falar ou que um texto falar para você sobre algo molecular, ele está se referindo a uma ligação covalente. Geometria molecular é o formato adotado por uma molécula constituída por uma ligação covalente no plano espacial. Então, as moléculas elas podem ser apresentadas de várias formas, em forma de linha, em forma de triângulo, em forma de pirâmide, em forma de T, e assim sucessivamente, tá? Só que a geometria molecular, a disposição dos seus átomos em uma molécula está baseada na teoria da repulsão de pares eletrônicos, que a gente chama de TREPV, TREPV, que afirma que os elétrons presentes nas nuvens eletrônicas ao redor de um átomo central repelem-se, afastando-se, alterando o posicionamento dos átomos, determinando assim a geometria molecular. Pessoal, o que foi que esse texto todinho quis dizer? Esse texto todinho quis dizer, representando para vocês aqui bem rapidamente, o seguinte. Observa uma estrutura que eu vou desenhar aqui rapidamente. CO2. Vou falar sobre ela mais para frente. Observa outra estrutura que eu vou desenhar aqui para vocês. Vou desenhar em cima, tá? Ó, O. E eu vou desenhar mantendo a mesma quantidade de átomos. H e H. Eu tenho 3 átomos em cima, 3 átomos embaixo. Aí, primeira pergunta. Qual é a diferença que eu tenho entre essas duas substâncias que eu desenhei? Ah, eu não estou perguntando em relação a quais são os átomos, né? Se é oxigênio, se é carbono, não. Qual é a diferença principal que você consegue observar? Gente, sempre que eu pegar uma substância como essa, e detalhe, se você não souber fazer, volta na aula de estrutura de Lewis, tá? Observa esse oxigênio. Esse oxigênio tem elétrons sobrando no átomo central. Esse carbono não tem elétrons sobrando no átomo central. Pelo fato desse carbono não ter elétrons sobrando, você consegue perceber que essa estrutura ela é feita em linha. Muito bom. Pelo fato de ter elétrons sobrando, elétron negativo aqui com elétron negativo formam uma repulsão, eles se empurram. Elétron negativo com a ligação negativa formam uma repulsão aqui também. Consequentemente, pessoal, essa repulsão faz com aquela estrutura que era assim, ó, era uma linha, esses elétrons que estão sobrando aqui em cima se repelem de uma certa forma que ele pega essa ligação. Deixa eu mudar de cor para a gente entender. Ele pega essa ligação e faz isso aqui nela, ó. Forma um ângulo, empurra ela para baixo. Então, o fato da gente ter elétrons livres sobrando em uma estrutura, não é justamente o que essa teoria daqui de baixo, a teoria da TREPV, aqui, ó, quer dizer para a gente, é que a presença de elétrons sobrando empurra essa ligação para baixo por causa da repulsão de elétrons, formando então um ângulo. Ou seja, quer dizer então que analisar se sobra par de elétron no átomo central é muito importante para a geometria. Sim, é muito importante para a geometria. Mas também é importante para a polaridade. Sabe por quê? Vamos lá. Vamos entender o que é polaridade agora.
A polaridade das moléculas, ou polaridade íon-fórmula, é uma propriedade física determinante na compreensão da solubilidade. Opa, bem legal esse termo aqui, hein, pessoal? Daqui a pouco eu falo mais. De um material em outro, ou na compreensão de como suas moléculas interagem, forças intermoleculares, assunto para outra aula, umas com as outras. Tá bom. Pessoal, a polaridade é muito importante para a gente poder determinar a característica elétrica do átomo ou da molécula, tá? E um detalhe, a polaridade ela pode ser vista de duas formas. Existe polaridade entre ligações, elemento com elemento, e existe polaridade do composto, tá bom? Por exemplo, eu não ia fazer isso agora não, mas vamos ver aqui. Vou desenhar o CO2 de novo, o CO2 aqui, ó, para a gente analisar a polaridade. Eu vou falar aqui, vocês vão confiar em mim e depois eu explico o motivo, tá bom? O CO2, a junção do CO2 é de uma molécula apolar. A molécula do CO2, ela é apolar, tá? A molécula. Ok, por que eu tô dando ênfase à molécula? Porque a molécula toda do CO2, ela é apolar. Em contrapartida, pessoal, se a gente analisar aqui, ó, o carbono e um oxigênio, a gente vai perceber que os elementos eles são diferentes. Carbono e oxigênio são diferentes. E um detalhe, o oxigênio é um dos elementos mais eletronegativos, puxando então assim a nuvem eletrônica em sua direção. O que é que isso acontece? O que é que isso torna? Torna esta ligação, especificamente carbono-oxigênio, como uma ligação do tipo polar. Então, veja que interessante. E são termos que o vestibular ele gosta de trazer para que a gente possa confundir. Então, cuidado na tua questão. Se ele colocar assim, o composto CO2, gás carbônico é composto por ligações polares, sim, pessoal. As ligações do CO2, elas são polares. Vou botar assim, ligação polar. Tanto de um lado desse oxigênio, quanto do outro lado do outro oxigênio. Então, quando eu estou falando de ligação, eu vou analisar a ligação entre um elemento e outro. Porém, eu também posso dizer assim, ó, a substância do CO2, ela é polar? Sim, a substância do CO2, a substância do CO2, ela é apolar? Sim. Então, gente, ó, o CO2 é composto por ligações polares, mas a sua substância ou a sua molécula, ela é uma molécula apolar, tá bom? Então, eu posso analisar por esses dois princípios. Substância polar ou apolar, molécula, ligação polar ou apolar. Só que aí vem uma dica, um bizu, gente. Qual é o bizu? Ora, se a molécula ela for igual, por exemplo, Cl2. O Cl2 é uma ligação entre dois Cls. Ora, se é uma ligação entre átomos iguais, a ligação ela é apolar. São iguais, então não existe diferença de eletronegatividade. Imagina um cabo de guerra entre dois Cls. As forças são iguais, então ninguém ganha. Consequentemente, nesse composto ClCl, eu tenho ligação apolar e substância apolar. Tá bom? No CO2, eu tenho ligação polar e substância apolar. Ok, pessoal? Agora, eu não consigo ter uma ligação apolar e uma substância polar, tá bom? Não dá para ter, porque geralmente as ligações apolares, elas são sempre de elementos iguais, então, consequentemente, a sua molécula final vai ser apolar também. Gente, sabe uma coisa interessante? O Enem, ele gosta muito de trazer esse tipo de questão aqui, ó. Moléculas semelhantes dissolvem outras semelhantes. Como assim? Por que é importante eu entender se a molécula é polar ou não? Porque moléculas polares dissolvem moléculas polares. Moléculas apolares dissolvem moléculas apolares. Então é muito fácil quando eu vou responder uma questão no Enem, que geralmente ele gosta de colocar muito óleo, essência. Eu vou ver se aquela molécula é polar ou não. Gente, por que a água não se mistura com o óleo ou não dissolve o óleo? Porque a água é polar, o óleo é apolar. Mas a água se mistura com o álcool, claro, porque os dois são polares.
O óleo se mistura com a gasolina, sim, porque os dois são apolares, tá bom? Então a gente vai analisar por aí. E de uma forma simples, as moléculas elas podem ser classificadas em polar ou apolar. Muito bom. Então, pessoal, dá uma olhadinha aqui o seguinte, ó. Na geometria molecular, pessoal, nós temos de fato que memorizar, tá? E aí, para geometria molecular, como é que a gente memoriza? Vamos lá. Nós memorizamos pelo número de átomos. Então, se o meu composto ele for do tipo AX2 ou A2X, né? É a mesma coisa. Mas se ele for do tipo AX2 e ele não tiver elétron no átomo central, nós vamos classificar ele como linear. Então, por exemplo, o CO2. O CO2 é do tipo AX2. Não tem elétron no átomo central. Então, o CO2 é uma estrutura linear. A mesma coisa, no caso aqui, ó, esses dois são para elementos que têm 3 átomos, tá? Então, só que esse segundo elemento aqui que tem 3 átomos, ele é um elemento que sobra elétron no átomo central. É por isso que é tão importante eu saber a estrutura de Lewis, tá? Nesse caso aqui, já que ele sobrou elétron no átomo central, sim, ele tem um ângulo variável. Então, essa estrutura aqui nós chamamos ela de estrutura linear. A polaridade aqui eu não quero saber agora não, tá? A gente vai aprender daqui a pouco. Então, moléculas com 3 átomos não sobrou linear. Moléculas com 3 átomos sobrou angular. Moléculas agora aqui, ó, com 4 átomos. Moléculas com 4 átomos. Não sobrou, a molécula ela forma como se fosse aqui, ó, um triângulo. Por isso ela é trigonal plana. Triângulo no plano, trigonal plana. Ah, mas se ela é com 4 átomos e sobra, lembra que quando sobra elétrons, ele impulsiona as ligações para baixo. Então esse triângulo aqui, na verdade agora, ele vai deixar de ser um triângulo simples aqui, ó. Eu não sei se eu vou conseguir desenhar, mas ele meio que vai formar aqui, ó, pra gente, ó, uma desenhei errado os vértices aqui. Mas ele vai formar aqui pra gente, ó, uma pirâmide. Ok, pessoal? Nossa, meu desenho ficou muito feio. Mas ele vai formar aqui pra gente, ó, uma pirâmide de base triangular, tá? Nesse caso aqui, ó, deixa eu ver se eu consigo fazer aqui. Uma pirâmide, ó, de base. Agora eu acho que ficou melhor para entender. Uma pirâmide de base triangular, tá bom? Então, nesse caso, sobrou, ele é um estilo de ângulo piramidal, tá? Já moléculas com 4, no caso aqui com 3, deixa eu botar ao lado, com 3, aqui com 4. Agora aqui, ó, com 5 átomos, não sobrando elétron no átomo central, nós chamamos ela de tetraédrica. Uma molécula muito famosa é a molécula do CH4, o gás metano, que ele geralmente aparece assim pra gente, ó, CH4. Aí tem lá na aula de química orgânica, você pode aprender um pouquinho mais sobre esse gás, sobre essa fórmula orgânica aqui, tá? Então, CH4, estrutura tetraédrica. Já quando eu tenho aqui uma estrutura com 6 átomos, ok? Não sobrando elétrons no átomo central, nós temos uma bipirâmide trigonal. Ó, essa estrutura bipirâmide trigonal é pouco comum de cair no vestibular, tá certo? Agora, essa aqui com 7 átomos, ela já caiu várias vezes, é a estrutura octaédrica do composto SF6, tá bom, pessoal? Então, preste bastante atenção aqui no SF6, que cai bastante. Então, gente, infelizmente, eu sou muito objetivo, sou muito direto, nós temos que decorar essa tabela, tá bom? Para geometria, nós temos que decorar. Agora, para polaridade. Para polaridade, eu gosto de dizer que é uma investigação, tá bom? Como assim uma investigação? Ora, a polaridade, pessoal, a gente pode determinar se a molécula é polar ou não. Como? Fazendo 3 perguntas à molécula. Primeiro, existe diferença de eletronegatividade? Como assim? Diferença de eletronegatividade, como já expliquei antes, se os átomos forem diferentes, existe diferença. Por exemplo, se eu tenho uma ligação entre H e Cl, ora, H é diferente de Cl, então existe diferença de eletronegatividade desse composto. Agora, se eu tiver uma ligação O dupla O, O e O são iguais, então não existe diferença de eletronegatividade aqui.
tá? Então essa é a primeira pergunta que eu vou fazer ao átomo e eu vou julgar se é verdadeiro ou falso, ok? Sobra elétron no átomo central? Sim ou não? Aí a gente tem que saber fazer a estrutura de Lewis, ok? E por último, o vetor resultante, tá, pessoal? Para quem não lembra aí de física, nós temos basicamente três tipos de vetores resultantes, né? Quando eu tenho, por exemplo, duas forças empurrando alguma coisa para o mesmo lado, empurrando um bloco para o mesmo lado, o que é que acontece com essas forças? Essas forças se unem. Então, no caso, o vetor resultante aqui, força resultante aqui nesse caso, vai ser F1 mais F2, vamos chamar assim F1 mais F2, ok? Porém, quando eu tenho agora um bloco no meio e eu tenho aqui duas forças, uma puxando para um lado direito e a outra puxando para o lado esquerdo, o que é que vai acontecer com essas forças? Essas forças meio que vão se anular. No cabo de guerra, se duas pessoas, né, se duas pessoas imprimirem a mesma força no cabo de guerra, o cabo de guerra vai ficar no meio parado. Porque aqui a força resultante vai ser F1 menos F2, tá? Só que aí quem imprimiu uma força maior vence, ok, pessoal? E como terceiro e último vetor básico, nós temos aquele vetor que ele é um vetor perpendicular, formando um ângulo de 90 graus assim. E esse vetor... Opa, ficou meio troncho. E esse vetor perpendicular, ele sempre vai gerar para a gente um vetor resultante que vai ser dessa forma aqui, ó. Ok? Aqui a gente vai fazer, né, o teorema de Pitágoras, né? Mas aí não precisa a gente fazer isso aqui agora, porque a ideia é fazer o seguinte, ó, pessoal, preste atenção. A ideia de vetor é fazer o seguinte. Por exemplo, vamos analisar o CO2 de novo, porque o CO2 é mais fácil e mais rápido. Olha só, CO2 aqui, vamos analisar rapidinho. Bem, como é que eu vou fazer o vetor resultante? Primeiro eu entendi que o C e o O é diferente a eletronegatividade. Consequentemente, por esse O ele ser mais eletronegativo, ele vai tender a puxar a nuvem eletrônica para ele, lado de cá. Então eu gerei um vetor oxigênio puxando a nuvem eletrônica para o lado de cá. Só que do outro lado eu também tenho um oxigênio, pessoal. Olha só, veja que interessante. Tem um oxigênio de um lado, tem um oxigênio do outro. Então um oxigênio vai puxar a nuvem para um lado, o outro oxigênio vai puxar a nuvem para o outro. A minha pergunta é: aqui nessa molécula vai existir vetor resultante, já que os dois oxigênios vão puxar um para cada lado? Claro que não, né, pessoal? Então, o vetor resultante aqui, a força resultante, vamos dizer assim, vai ser igual a zero. Se é igual a zero, eu não tenho momento dipolar nenhum dos dois lados, tá bom? Agora, por exemplo, se eu tenho uma molécula que a gente vai analisar, deixa eu ver aqui, o BF3. Eu vou falar logo do BF3 porque a gente vai fazer duas análises nele. Ó, o BF3 é uma molécula que ela é trigonal plana, tá? Então, ângulos de 120 graus que vão ficar entre as ligações de boro e do flúor. Olha o que vai acontecer aqui, ó. Deixa eu passar um traço. Muito bom. Gente, o flúor é mais eletronegativo, né? Então, o flúor vai puxar para si o vetor. Então, essa representação dessa molécula vai ficar mais ou menos assim, ó. O boro aqui, tá? Um flúor puxando para cá. Um flúor puxando para cá. E um flúor puxando para cá. Beleza? Olha que interessante. Já que são três vetores iguais, né? A primeira coisa que eu vou fazer, eu não consigo anular nem fazer nada nesses vetores de uma única vez. Eu tenho que fazer passo a passo, tá bom? Então, analisa aqui. Analisa a seguinte situação. Esses dois vetores que eu vou circular aqui, ó. Esses dois vetores, deixa eu mudar aqui a canetinha. Esses dois vetores aqui, ó. Esquece o que está apontando para cima. Esses dois vetores eles são iguais. Se eles são iguais, eles vão gerar um vetor resultante também igual nessa direção aqui, ó. Ok? Então, esses dois vetores aí em azul, então eu vou cortar esse e vou cortar esse, porque eles dois vão gerar um vetor igual para baixo. Só que aí agora, pessoal, olha que interessante. Olha o que eu tenho. Eu tenho um vetor apontando para cima e um vetor apontando para baixo. Então, nesse caso, o que é que vai acontecer aqui? Eles vão se anular. Se eles vão se anular, não vai ter vetor resultante também. Vetor resultante é igual a zero,
Tá bom? Então é assim que eu vou fazer a minha análise desses vetores. Tá, mas e aí, como é que eu defino se a molécula é polar ou não? Eu vou definir se a molécula é polar ou não da seguinte maneira, pessoal. Se duas perguntas dessa aqui for verdadeira, ela é polar. Se duas perguntas forem falsas, ela é apolar. Então, por exemplo, diferença de eletronegatividade, verdadeiro. Sobe elétron no átomo central, verdadeiro, então molécula polar. Não preciso nem analisar o último. Diferença de eletronegatividade, verdadeiro. Sobre elétron no átomo central, falso. Aí, opa, tem um verdadeiro e um falso. Então o vetor resultante vai definir. Vetor resultante, falso, então, opa, molécula apolar. Tá bom? Então, pessoal, basicamente é assim que a gente define a geometria e a polaridade. E na próxima aula nós vamos fazer vários exemplos para você entender melhor essa questão de geometria e polaridade. Muito obrigado e até o próximo encontro.